ajudem aí. Primeiro aqui vai ser o quê? Tá. E esse aqui, então, automaticamente vai ser o doador do pólen. Se nós definirmos que essa constituição genética aqui é fêmea, que procedimento que nós vamos ter que fazer na flor? Emasculação. Emasculação. Antes dela autofecundar, antes dela liberar pólen nela mesma, né, nós temos que castrar, tornar ela fêmea. Então nós vamos fazer a hibridação. Nós vamos abrir a flor, vamos pegar uma pinça e arrancar fora a estrutura masculina. E a gente sempre sabe que ela não autofecundou, porque sempre quando as anteras estiverem verdes, coloração verde, é porque ainda não aconteceu a autofecundação. Então posso fazer cruzamento. Se as anteras começarem a querer trocar de cor verde para pálido, amarelo, não pega mais essa flor, ela já autofecundou. Eu não quero autofecundar, eu quero cruzar. Quando tiver verde, então ainda não ocorreu a autofecundação. Não ocorreu a autofecundação. Essa é a característica morfológica botânica de identificar que a antera está apta a ser retirada, que aquela flor é viável para o cruzamento. Vou fazer a hibridação então. Vou pegar uma pinça, tirei ela aqui, cortei fora. Tá? E é algo assim tão impressionante, tão maravilhoso. Quando a gente faz isso na flor, é inexplicável, chega a me arrepiar aqui. Ó. Tem algum mecanismo nela que ela percebe que ela quer gerar o filho. Que ela quer gerar o filho, que alguma coisa aconteceu, que ela sabe que dessa forma ela não vai gerar o filho, que ela aumenta mais a pilosidade aqui, ó. Ela fica mais pilosa para gerar alguma possibilidade de um pólen de fora cair aqui, um inseto trazer, para garantir que ela produza o filho. É assim. É impressionante. É impressionante. Emasculamos, tá? Nota, esse genótipo é um genótipo que os alelos estão em o quê? Muito pelo contrário, estão em homozigose. Um alelo é igual ao outro. O outro gene, um alelo é igual ao outro. Ou seja, os alelos estão em homozigose nos seus genes. Concordam comigo? Qual é o único gameta que existe aqui? Qual é o único gameta que pode ser produzido aqui nessa osfera? Azão bezinho. É o único gameta que pode ser produzido. Por quê? Porque só a palavrinha antes, alelos estão em homozigose, tá? Agora, o pai está aqui, ó. O pai está aqui, ó. A constituição genética dos pais aqui, ó, é azinho, azinho, bezão, bezão. O gene A é azinho, azinho, homozigoto. O gene B é bezão, bezão, também homozigoto. Os alelos são iguais para o A e os alelos são iguais para o gene B. Então, qual é o único gameta que pode ter aqui? Azinho, bezão. Cara, eu vou surpreender. Vai acontecer aqui. Olha só. O geneticista vai pegar o pólen aqui, ó, os gametas aqui, ó, vai botar numa pinça. Ou ele pega a antera inteira
E aí chega aqui com a mão ou na pinça, chega aqui, ó, e toca esse pincelzinho aqui, cheio de polenzinho aqui, ó. E traz esse gameta para cá. Azinho, Bzão. Olha só o que vai acontecer. Esse gameta, então, aqui vai produzir determinadas enzimas, que vai produzir um tubo. Depois eu vou ensinar a vocês toda a dinâmica, tá? Como que isso acontece. Vai produzir um tubo, tá? E vai ser produzido um tubo que a gente chama de tubo polínico, ó. E para ele ensinar essa célula aqui, esse gameta a descer. Orientar ele para descer, para chegar na fêmea, no gameta feminino. Tá ligado? Então isso aqui desce. Isso desce, vou botar ele menorzinho assim, ó, vem descendo, descendo, descendo. Vem descendo aqui com o DNAzinho Bzão. Chega aqui, ó, e toca nesse DNA que é azão Bzão. Chega aqui o azão B, o azinho B, e forma a primeira célula somática. Qual é a constituição genética da primeira célula somática? Sempre fala o ão primeiro. Azãozinho, azinho, Bzão. Azão, azinho, ó, esse aqui é o gameta feminino, ó. Ele é alelo azão. Esse aqui é o gameta masculino, alelo. Não vai juntar o azinho, o azão com o azinho? Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Azão, azinho. Aqui não é o Bzão, não vai se fundir com o Bzinho? Não vai ficar um do lado do outro? Porque gameta não vai virar agora uma célula somática? Não é isso? Então, beleza. Bzão, Bzinho. Não tem o seu par aqui, ó. Do gene A não tem o alelazão e azinho, não é somático agora? Do gene B não tem o Bzão, Bzinho, não é somático agora? É a primeira célula formada da fusão, que a gente chama de zigoto. E agora, ela começa a se dividir. Se dividir. Se dividir. Se dividir. Se dividir. Se dividir. Até formar uma semente com embrião. Que a gente chama de endosperma, né? A parte de reserva, né? Reserva, endosperma, então é a reserva para ela germinar. E aqui é o embrião. Qual é a constituição genética dessas células do embrião? Não, qual é a constituição genética? Qual é a genética? Azinho, azinho. Não. Aqui, ó. Nós fundimos aqui é o pai. Esse aqui é o pai, o pólen, gameta masculino. E esse aqui é o gameta, olha aqui, ó. Ela não é, a parte feminina não é azão, Bzinho, Bzinho. Então só pode produzir um tipo de gameta essa parte feminina aqui, ó. Que é o azão, Bzinho. Aqui tá ela, aqui tá a célula. Azão, Bzinho. Não tá descendo o azinho, Bzão? Quando isso aqui descer, não vai se fundir com o feminino? Então qual é a célula que está sendo formada aqui? Azão, Bzinho e... Azão, Bzão. Então quais são todas as células desse embrião? Qual é o genótipo? A e B? Não, não é os genes. Eu estou pedindo qual é o genótipo. Azão, Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Todas as células aqui agora, a célula somática é azão, azinho. Como é que é todas as outras que vão ser produzidas agora? É tudo mitose. Para formar um embrião, para formar a planta. Então, se eu faço o cruzamento aqui, ó, agora vocês vão me ajudar. Nossa, é muito lindo.
Tu é o azinho, azinho, mesão, mesão. Tu é essa planta aqui, ó. Tu é o pai. Tá? Tá entendido? Então fala assim, professor José. De novo, repita. Sim, professor. Tá vencendo a risada. Você é a feminina. Tá? Você é o azão, azão, bezinho, bezinho. Preste atenção. Então, você vai doar pólen, você é esse genótipo aqui, ó. Então, os pólens que vão ser produzidos naquelas flores ali, ó, só pode ser esse aqui, azinho, bezão. Você é esse genótipo aqui, ó, azão, azão, bezinho, bezinho. Como os alelos são iguais, ó, só pode produzir gameta, ou esfera, né, que é o gameta feminino, azão, bezinho. Azão, bezinho. Mas então eu vou emascular as flores. Deixa eu abrir uma flor aqui, ó. Vou tirar os machos, as anteras aqui, a parte masculina, vou tirar. Vou tirar, imaginem que ela já não tem, que ela é flor, ela não é ainda assim, semente. Tô abrindo cada flor aqui, tirando os machos. Tirando os machos, tirando os machos, tirando os machos. Aqui de cada flor tô abrindo, tirando os machos, tá. Agora todas as flores aqui são femininas. Agora eu vou pegar um pincel. Aqui, ó. Vou encher de pólen. Pegar bastante pólen. Deixa eu abrir ali, pegar as anteras, tocar nas anteras. Ó, cheio de pólen. Chega a estar amarelo aqui, ó. Estão vendo? Tá bem amarelo? Olha a quantidade de pólen que tem aqui. Nossa, é um baita de um doador de pólen, hein? Esse genótipo aqui é bom, cheio de pólen. Agora eu vou fazer o cruzamento. Ah, não, peraí, esqueci de mascular. Ah, não, já masculei, né? Já tirei os machos, né? Agora é tudo fêmea. Agora eu vou abrir a flor de novo. Abro aqui, toco no estigma. Beleza, vou na outra flor. Toco no estigma. Toco no estigma. Toco no estigma. Beleza. Cada flor ali, ó, tá germinando. Tá germinando. Tá? Em cada flor ali, ó, né, tá germinando, tá descendo o azão, o azinho, o bezão, e tá fundindo com cada flor ali que é azão, bezinho. Então, cada semente formada está produzindo a primeira célula zigótica do embrião. A primeira célula zigótica do embrião é azão, azinho, bezão, bezinho. Aí essa célula zigótica agora de cada semente vai dividir e se transformar em semente. Parte de reserva e parte viva. E a gente chama de embrião. Agora eu vou colher esses filhos aqui, ó, a gente chama de F1. O F1 é a semente que vem da planta mãe. O F1 é a semente que vem da planta mãe. Prestem muita atenção. Isso aqui não é decoreba, gente. É tudo ao vivo assim. Eu não trabalho com decoreba. Tá? Tem que ser raciocinado junto comigo e anotado. Tá? Então, eu sei que qual é a constituição genética dessa semente? Qual é a constituição genética dessa semente? Qual é a constituição genética dessa outra 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 semente? Tudo, cara. E agora, notem que a planta, nós vamos colocar agora a germinar. Vou pegar só uma, tá? Vou dar o exemplo de uma. Mas todos têm o mesmo genótipo. A diferença é que agora os alelos não são mais iguais, não são mais agora os alelos estão em heterozigose. Cara, aconteceu um dos maiores fenômenos que já aconteceu. Já vou explicar. Pego a semente F1 e você não.
Ó, gremista, vou te dar para ti esse privilégio, cara. É pra pouco, né? Tu é mais que não tá. Vou semear ela, tá? Só um pouquinho. Água tá fria. Nossa, água. Luminosidade, temperatura adequada, 22 graus. Tá? Umidade tá boa. Tá? Semeia. Segura aqui. Cara, é. Qual é a constituição genética dessa planta aqui? Exata. O embrião já não é a planta? Se aquele embrião que nós colocamos a semente ao solo é azão-azinho, bezão-bezinho, a planta é bezão-bezinho. Se a semente é F1, a planta também é F1. Se a semente é azão-azinho, bezão-bezinho, e a semente tem essa planta em miniatura, logicamente a planta será azão-azinho, bezão-bezinho. Se a semente que eu estou semeando aqui é F1, proveniente de um cruzamento, a planta formada por essa semente também é F1. Ela só estava antes na fase embrionária. Beleza, tu é azão-azinho, bezão-bezinho. Tu é o produto, então. Agora veja o seguinte. Tá, ela? Azão-azinho, bezão-bezinho. Isso aqui não é a planta? Não é a planta aqui, ó? Olha agora comigo aqui, ó. Esse A aqui, ó. Não estava aqui nessa planta? Esse Bzinho aqui, ó. Não estava também aqui nessa planta? Esse Azinho não estava nessa outra planta? Não está aqui agora. Esse outro Bzão não estava numa outra planta separada? E agora não está dentro da mesma planta? Cara, foi o que Mendel ensinou. Que nós podemos agora transformar o DNA que estava em plantas separadas na mesma célula. No mesmo DNA. Então notem que nessa planta aqui, cuidado, não pode acabar. Cuidado, cara. Está reunido nesse tecido celular aqui, ó, ainda em forma somático. Olha só conceitos agora. O DNA que estava em plantas separadas. Genes que estavam em plantas separadas. Primeiro grande produto do cruzamento. A reunião de genes que estavam em plantas separadas. Primeira coisa atingida. Todos entenderam isso? Agora vem a parte mais importante. Tudo é somático. Tudo que eu estou vendo, com diferenciações, raiz, folha, caule, né, estruturas, tudo é somático. Ela foi diferenciando. Agora chegou o momento da planta F1 produzir os seus gametas. Agora a planta F1. Eu vou te levar ali. Para o quadro. E nós vamos fazer uma meiose dos teus gametas ali. Professor, nessa fase ela carregou todos os problemas lá, resistência, suscetível. Está tudo aqui, está tudo misturado. Está tudo misturado. Só que agora eu preciso fazer. Agora eu preciso fazer ela gerar meiose. Eu preciso fazer ela fazer gameta. Você tem mais um processo. Agora sim, tem uma outra. O primeiro processo é reunir numa única planta
o que estava em plantas separadas. É o produto do cruzamento que é a F1. Então, quando vocês aprendem na biologia, que isso aqui é um F1, não, é muito mais. O F1 é muito mais. Porque o F1 tu reuniu coisas que estavam em plantas separadas que ninguém sabia como. Ninguém sabia. E o segredo estava nas flores. Só que agora eu vou ensinar vocês a fazer uma meiose. Diferente, como vocês nunca viram. Presta atenção. Tá. Então eu vou trazer. Aqui, segura ela, cuidado. Cuidado, ela quase acabou. Tu não sabe a importância que tu tá segurando aí, cara. E olha essa camiseta aí. É um respeito. Tá? Então eu vou trazer ela pra cá. Aqui tá o F1. Azão. Azinho. Bzão. Bzinho. Tá? Esse aqui é a célula F1. É a planta F1. Todas as células dela, todas as células que tem nela, tem essa constituição genética. Porque é tudo só. Mas agora chegou o momento dela entrar na fase reprodutiva. Eu estou falando dela de qualquer cultura. É soja, é milho, é trigo. Nós chegou na fase reprodutiva. E ela precisa agora, aqui dentro das flores, produzir gametas. Vejam vocês que eu disse o seguinte, ó. Numa mitose de uma célula 2N, eu produzo duas novas células do quê? 2N. E aí, essa aqui passa a dividir mais duas, vai formando tecido diferenciado. É tudo. Na hora que eu tenho que fundiu o zigoto, eu quero que vocês percebam na mente de vocês que está acontecendo dentro da planta a mitose. Ela paralisa porque ela seca e aí perde água na semente. Tu colhe, guarda no armazenamento, depois no outro ano tu semeia de novo para seguir a mitose. É um ciclo que tu para e volta de novo. Ninguém percebe isso. E que a mitose de uma célula 2N tu produz milhares e milhares e milhares de outras células 2N se diferenciando, constituindo o corpo, todo indivíduo. Tá? Só que agora, essa planta aqui, ela é uma planta especial, ela não é uma planta que é cultivada na lavoura, ela é um F1. Ela é um F1, ela é tão especial, por isso que a gente chama ela de F1, porque ela reuniu genéticas que estavam em planta C. Esse é o primeiro ponto da importância do F1. Ó, isso aqui é o cruzamento, é um F1. Pato já fica assim, meu Deus, ele reuniu genótipos que estavam em plantas diferentes. É um F1. Já diferenciou de tudo. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto agora é dizer para vocês que quando a gente entra na meiose, de uma célula 2N, oitava série do primeiro grau, eu aprendi isso aqui, ó. Tá? Mas não entendia, só passar em prova, a galera quer passar prova. Hoje não, hoje com vocês é diferente. Hoje é conhecimento assim da vida, do resto da vida, tá? E se lembre, se eu estiver na banca no dia da formatura, chegar a ser homenageado, como tem acontecido, vocês vão ver que eu dou uma paradinha lá cada vez que eu vou entregar o canudo. Pode ver que eu fico um tempinho conversando ali. Eu estou perguntando. Pergunta para quem já foi ali.
cara para, pega, dá banho, ele chega em mim. E eu fico segurando. Não vou ser mais anaxado. Pois é. Mas tudo bem, o importante é que. Tá? Então, de uma célula 2N, eu vou produzir duas células N. E dessas células N, meu Deus, mais duas células N. O produto da mitose é duas células N. O produto de uma meiose, o produto de uma mitose são duas células 2N. O produto de uma meiose são 4 células N. Isso que ela vai produzir agora. E eu vou mostrar para vocês lá em cima. Professor, no caso, ela vai parar nessas 4 N. Vai parar nessas 4 N. Isso aqui se transforma em gameta. Ou isso aqui vai ser espermatozoide, ou isso aqui vai ser óvulo em células animais, ou isso aqui vai ser micrósporo, ou isso aqui vai ser osfera em células vegetais. A única diferença é que se for célula animal e masculina, ela diferencia também num flagelo aqui para ele fazer o caminhamento para chegar no óvulo. Tá? Depende do meio. Então vamos lá. Então, eu vou explicar uma meiose, lá da 8ª série.